Por ressonância, tanto as perturbações no organismo físico implicariam em alterações na sua dinâmica vibracional, quanto as desarmonias da mente o atingem, podendo alterar o campo celular. Contendo energia magnética na sua estrutura íntima, conforme o espírito de Joseph Kleber, na obra Medicina da Alma, médium Robson Pinheiro, é sensível à transfusão bioenergética ou passe, a qual reflete a ação consciente da mente do emissor, utilizando-se da vontade. Então, esse corpo espiritual, ele é sensível às energias, mas há entre o corpo espiritual e o corpo físico, como eu disse, uma interdependência. O que altera as funções fisiológicas altera as disposições perispiríticas ou psicológicas e vice-versa. De lá para cá a mesma coisa. E esse corpo, ele é sensível às manifestações energéticas. Então, isso afiança o quê? As terapias que nós utilizamos para a recuperação de processos patológicos, ou chamemos de alívio, entendendo que tudo é alívio até que o ser se cure em si. Mas é óbvio que isso é real. Se nós usarmos o processo energético, conhecendo da maneira como ele é, sabendo de suas exigências e entendendo todo o processo, nós podemos fazer um processo terapêutico a partir disso, ou seja, usando as energias. Aí ele cita o passe, mas existem diversas técnicas que podem ser usadas como processo terapêutico, de cura, né? Ainda que seja uma cura momentânea. E formação extremamente porosa e plástica, está falando do perispírito. A formação do perispírito é extremamente porosa e plástica em sua textura. As células, noutra faixa vibratória, se distribuem mais ou menos à feição das partículas colóides, conforme nos ensina André Luiz na obra Evolução e Dois Mundos. Elemento fundamental no entendimento das curas. O perispírito é elemento fundamental no entendimento das curas, uma vez que detém na sua estrutura os centros de força, chakras. Tema estimulante, merece estudos e experimentações. Equipe da Associação Médica Espírita da Bahia. Então, para que nós que temos dentro do nosso projeto terapias diversas que devem se estender ainda mais, novas experimentações, já que aqui é um campo, um laboratório de experimentação, de trabalho, de auxílio, de estudo, nós vamos ter que compreender muito, estudar muito pelo espírito, para entender como é que essa natureza do ser pode ser utilizada ao nosso favor na compreensão do nosso processo de saúde. E, obviamente, para aqueles que nós vamos atender, porque nós somos trabalhadores que vão atender outras pessoas, né? Então, meus amigos, termino aqui a minha parte. Abro algumas questões, alguns minutos, e depois nós vamos passar para o senhor Manuel. Alguém quer fazer alguma questão? Fernando. Você falou a respeito da ligação do espiritual com o físico, essa interligação, uma dependência uma da outra. Quando existe um distúrbio físico, endócrino, esse médium tem dificuldade das facilidades, tem dificuldade das concentrações mediúnicas, eles devem suspender os trabalhos quando ser diagnosticado esse processo? A Fernanda faz uma pergunta muito interessante: se os distúrbios fisiológicos, como nós afirmamos, determinam distúrbios perispiríticos, já que são a ligação íntima, é célula a célula, se o médium, nessa condição, com distúrbios fisiológicos e com certeza com distúrbios energéticos, se ele deveria se abster da ação mediúnica, se ele deveria tratar e trabalhar, como é que deveria ser? Nós vamos ter que voltar à teoria de Einstein da relatividade, né? Cada caso será um caso.
Existem médiuns que vão estar numa tal situação que a atitude mais lúcida seria parar com o processo mediúnico e ele se submeter somente a tratamento fisiológico com a medicina acadêmica e, com certeza, terapêutico através das medicinas alternativas. Nós utilizamos a base energética, né, e desobsessão. Então seria importante que ele fizesse. Alguns outros não. Alguns outros seria possível que ele trabalhasse enquanto desempenhando a sua atividade mediúnica, enquanto faz o tratamento. E alguns outros seria desaconselhável ele parar de trabalhar. Ele incorreria em mais riscos parando de trabalhar do que se ele não parasse. Então não tem como, teria que pegar o caso isoladamente, analisar o histórico, a questão mediúnica, a ostensividade mediúnica, por exemplo, grau de influenciação que a pessoa está sofrendo, teria que ver uma série de fatores, né? Mais alguma coisa? Respondeu a sua pergunta? Mais alguma pergunta? Durante o sono, como que a gente pode fazer para evitar ser vampirizado enquanto nosso espírito está por aí? Uma pergunta interessante da nossa companheira Silvia. Durante o sono, nós entramos em desdobramento. Isso. E ela pergunta como fazer para evitar que nós sejamos vampirizados por entidades espirituais. Também cabe uma série de colocações, vamos falar resumidamente. O básico é o quê? É um bom preparo para dormir, né, através de uma prece, de um desligamento de sentimentos que estejam nos incomodando, o quanto possível, e isso nós fazemos através da prece, de meditação, né, para que nós possamos estar mais aparelhados para aquela noite de sono. Obviamente, contar com a ajuda dos guardiães e do anjo da guarda, dos amigos espirituais, é inevitável que nós façamos isso, né? Agora, dizer que é absoluto isso, não é. Feito isso, acabou o problema? Não sei, porque nós podemos ser atraídos, né? Atraídos para situações que nós estamos criando mentalmente. Então os espíritos também que nos ajudam, eles têm um limite na ação deles, porque eles não podem desrespeitar as leis divinas. Então, se a nossa atração for natural, intensa e desejada para algum objetivo, eles não podem fazer isso. Eles podem fazer o contrário. Eu não quero e algumas entidades querem me arrastar, eles interferem. Eu não quero. Mas quando eu digo que não quero, mas em mim existe a vontade do Senhor atraindo, eles têm que respeitar a lei. Então não tem como dizer. O melhor o que é? Prece, pedir ajuda para os benfeitores e tal, e tentar amenizar os próprios sentimentos através da prece e da meditação. Né? Mais alguma pergunta? Mais? Se não, adelante. Então tá bom. Passamos ao nosso amigo Manuel.